A mendiga negra vinga-se, surpreendendo o milionário barbeiro com 17 freiras dançando na barbearia. Henrique sempre se gabou de ser o melhor barbeiro da cidade. Sua barbearia, um templo de luxo e ostentação, estava encravada no coração do centro, onde todos os problemas do mundo pareciam ser apenas uma miragem. O chão reluzente e as cadeiras de couro, polidas a cada manhã, refletiam suas ambições, enquanto o aroma dos melhores produtos de grooming preenchia o ar. Ele, com seus trajes caros e expressão arrogante, caminhava entre os clientes como um rei em seu trono, cercado de pessoas que imploravam por sua atenção. A desigualdade que marcava a cidade nunca o incomodou. Afinal, para ele, a vida era um desfile de alta costura e champanhe, onde os que não estavam à altura eram invisíveis. Mas tudo mudou naquele dia. Uma presença inesperada surgiu na porta da barbearia. Isadora, uma mulher negra. Eram mulheres que, embora escondidas atrás de hábitos, também carregavam marcas da sociedade. No meio da tensão crescente, elas chegaram à barbearia de Henrique. Sua dança era uma explosão de cores e emoções que desafiavam os padrões do milionário barbeiro. O ritmo contagiante e as expressões apaixonadas prenderam a atenção de todos, e as pessoas começaram a se mover, envolvidas em um transe coletivo. Henrique, paralisado, olhou para a cena, seu mundo de superficialidade desmoronando diante de seus olhos. À medida que as freiras dançavam, os segredos obscuros de sua família começaram a emergir. Ele se lembrava do seu avô, um homem que explorava a pobreza em benefício próprio, e a pressão em seu peito aumentava. As palavras de Isadora ecoavam na sua mente. Você não pode ser apenas um barbeiro. Enquanto os dançarinos se revezavam em saltos e passos poderosos, Henrique se viu entre a vida que sempre conhecera e a verdade gritante à sua frente. A música foi substituída pelo murmúrio. Agora a pergunta queimava em sua mente. Estaria ele pronto para sair desse mundo de conforto e fazer a diferença? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música ainda ecoava na barbearia, mas Henrique sentiu que a atmosfera tinha mudado. Isadora e as freiras haviam se tornado um turbilhão de emoções, e ele esteve por um fio, prestes a estourar em transformação. Mas justo nesse momento, quando a voz era de Lúcio, um velho amigo de infância. Alguém que ele pensava ter deixado para trás em busca de sua vida perfeita. Lúcio surgiu na porta, ofegante e com os olhos arregalados. O olhar de Henrique mudou para a ira e confusão. O que você está fazendo aqui, Lúcio? Não vê que estou ocupado? Ocupa-se em quê? A indignação era palpável na voz de Lúcio, enquanto ele avançava, empurrando os clientes de Henrique e se posicionando em pé firme. Fingindo que é superior aos outros? Isso é uma piada? A sala estava elétrica. Os murmúrios de desaprovação entre os clientes cresceram, misturados a risadas nervosas.
Com a cabeça erguida, Isadora observava, percebendo a tensão. Um confronto se aproximava. De repente, Lúcio encarou Henrique com um olhar que indicava saber demais. Você não sabe, não é? O que realmente aconteceu na sua família. O que seu avô fez. O que você herdou. Henrique sentiu o coração parar. Sua expressão de triunfo danificou-se, levando embora a arrogância que havia construído com tanto cuidado. Os dedos começaram a tremer. O suor escorreu por sua fronte. Calhe a boca. Você não sabe do que está falando. Lúcio não recuou. Eu sei sim. Seu avô explorou as aldeias, as pessoas. Ele roubou suas vidas para construir toda essa farsa. A verdade é que você é só um reflexo disso. E você não pode escapar do que sua família fez. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da barbearia. As freiras pararam de dançar, seus rostos agora confusos. Isadora, com o olhar firme, percebeu a carga daquela revelação. O que Henrique sempre tratou como insignificante, agora ganhava cor e peso, como uma tempestade se formando. Você está mentindo. A negação soou fraca, quase morta. Mas Lúcio continuou, agora mais calmo. Suas palavras pareciam veneno. Você não pode simplesmente cortar cabelo e ignorar as vozes que gritam atrás de você. Você sabe que tem sangue sujo. As pessoas começaram a trocar olhares, o clima mudava. Os aplausos se transformaram em murmúrios de reprovação, as vozes convergindo para um choque coletivo. O sorriso arrogante que Henrique cultivou com tanto carinho estava se desmoronando. E naquele instante, uma mulher se levantou do fundo da sala. Era uma figura conhecida, alguém que Henrique pensava jamais ver ali. Dona Rosa, uma vizinha antiga, que uma vez foi mandada embora por seu avô. Eu sou uma das vozes. Henrique, e você precisa ouvir. O coração de Henrique pulsava como um tambor. Ele olhou para os rostos cerrados ao redor e reconheceu algo dentro de si, uma sombra de culpabilidade e vergonha que não podia mais ignorar. Mas quando ele queria gritar, uma explosão de luz repentina cortou o ar. Os vidros da barbearia tremeram e um estrondo aterrorizante ecoou do lado de fora. Um carro, em alta velocidade, derrapou e colidiu com a esquina, lançando pedaços de metal e vidro para todos os lados. O pânico se alaça. As freiras gritaram. Os clientes se atiraram ao chão, enquanto Henrique e Lúcio, paralisados, enfrentavam uma nova realidade. Agora não eram apenas seus passados atormentados que estavam sobre a mesa, mas uma ameaça palpável que poderia mudar tudo. Henrique sentiu o nó na garganta apertar. O que aconteceria agora? E quem estava realmente no comando daquela história? Ele olhou para Isadora, cujos olhos eram um abismo de determinação. O que mais estava por vir? O barulho do impacto reverberou pela barbearia, gelando o ar. Uma das janelas estilhaçou-se em 1000 pedaços e o caos se instalou instantaneamente. As freiras gritaram, e os clientes se agacharam, buscando abrigo do que pareciam ser os ecos de uma explosão. As luzes piscaram, como se o próprio espaço estivesse em choque. Henrique ficou paralisado, o coração batendo no pescoço. As vozes em sua mente se misturavam ao pânico geral. Ele olhou para Lúcio, que também perguntou, ignorando a indignação e o rancor que antes marcavam seu tom. A cena tinha mudado de uma alegoria de confronto para algo real e aterrorizante. Isadora se lançou para a frente, puxando as freiras para perto, tentando organizar a evacuação. "Todos para a porta!" gritou ela,
com voz firme, enfrentando o pânico e a desordem. Mas em meio à confusão, algo ainda mais devastador tomou forma. Um dos clientes se ergueu, olhando alarmado para Henrique. Henrique, olha! O motorista! Ele apontou para fora, e todos seguiram o olhar. Uma figura cambaleou do carro que havia colidido. Um homem sem camisa, coberto de sangue. Ele se arrastava, os músculos tensionados sob a dor visível. Você, incômodo. Você se esqueceu de mim. O rosto dilacerado, os olhos aflitos. Henrique sentiu seu estômago revirar. Ele conhecia aquele homem. Era Marco, um velho amigo de infância que desaparecera há anos, aos 17 anos. O que aconteceu com ele? Henrique se lembrava agora de como Marco sempre foi tratado como um estranho, um excluído, por causa de sua condição. As memórias que ele tinha tentado enterrar subitamente voltaram à superfície como um maremoto de culpa. Marco, o que você está fazendo aqui? Balbuciou Henrique, sem palavras. O homem ferido olhou diretamente nos olhos de Henrique, a dor refletida em seu olhar. Você poderia ter mudado isso. Você tinha tudo e não fez nada. Suas palavras cortaram como uma lâmina, e Henrique se sentiu paralisado, culpado, um eco distante de quem havia sido. A verdade começava a se concretizar na mente de Henrique, uma confissão silenciosa de que ele estava vivo enquanto tantos estavam perdendo a luta. Lúcio ficou em silêncio, observando a cena. O tumulto na barbearia parecia não ter fim. O entulho e os gritos se tornaram uma sinfonia de caos. E em meio a isso tudo, a segunda bomba estava prestes a explodir. Marco não era apenas a reencarnação de seus passados mais sombrios. Ele tinha uma mensagem. Eu estive com seu avô. Marco gritou, a voz enrouquecida. Eu vi tudo. Ele está por trás de tudo isso. Não apenas o que fez com você, mas com todos os outros nas comunidades. As destruições, a manipulação, tá tudo conectado a ele. O ar ficou pesado. As palavras de Marco ecoaram como um trovão. Henrique sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação estava prestes a desmantelar tudo o que ele conhecia. Isadora, percebendo a magnitude do momento, se aproximou de Marco, preocupação desenhada em seu rosto. Espera aí, o que você quer dizer com isso? A voz dela era um misto de determinação e medo, buscando clareza no turbilhão. Ele, o avô de Henrique, acumulou riquezas às custas dos outros. E eu? Eu sou uma das vítimas. Você não é o único com um passado, Henrique. Todos nós carregamos as consequências. As reações ao redor foram diversas. A multidão murmurou, surpresas e incredulidade se espalharam. Olhares se cruzaram, e o clima de confrontação que havia se estabelecido momentos antes parecia ganhar ainda mais força. Henrique estava em um campo minado. Cada palavra de Marco uma nova explosão. Como pode? Como você pode me dizer isso agora? Perguntou Henrique, tentando recuperar o controle. Mas ele sabia que as máscaras estavam caindo. O homem que era produto não só de seus próprios erros, mas de um legado sombrio que ele nunca desejara enfrentar. O tumulto aumentava, vozes se elevavam, e a tensão se tornava palpável. E, enquanto a verdade se desenrolava, Henrique percebeu que não se tratava apenas de salvar sua reputação. A vida que ele conhecera, a bolha em que habitava, estava prestes a estourar. Isadora olhou para ele e a conexão que antes existia parecia indistinta, como se um novo horizonte emergisse entre eles, clamando por justiça. E enquanto o mundo desabava, ele se viu em uma encruzilhada. Seria este o momento de mudar tudo?
As respostas estavam lá fora, perigosas e chamativas, aguardando para serem descobertas. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob as camadas de uma vida de superficialidades? E com o grito do passado ainda ecoando em sua mente, Henrique se perguntava: seria capaz de enfrentar esta nova verdade? Henrique estava paralisado, seu corpo tremia diante da revelação devastadora de Marco. A barbearia, uma vez um templo de luxo, agora parecia uma câmara de juízo. As vozes ao seu redor se misturavam em um turbilhão de incredulidade. Você não pode ser sério. Meu avô, ele sempre fez o que achava certo, gritou Henrique, sua voz carregada de desespero. Um grito de dor ecoou em sua mente, as palavras de Marco se transformando em facadas. Ele queria se defender, mas as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ele não poderia ignorar. O caos crescia. As pessoas sussurravam entre si, cada murmúrio parecendo uma lâmina que cortava ainda mais seu orgulho. Como você pode dizer isso? Ele era um homem respeitado. Henrique sentiu uma pressão crescente no peito, como se as paredes da barbearia pudessem desmoronar sobre ele a qualquer momento. Respeitado? A base do respeito é a verdade, Henrique. Marco, exclamou, sua voz atravessando a confusão. Você realmente não sabe o que seu avô fez comigo e com muitos outros? Ele tem sangue nas mãos. Uma onda de tensão percorreu a sala. As freiras, que haviam sido tão vibrantes, agora estavam em estado de choque. Alguns clientes haviam parado de respirar, os olhares fixos na cena que se desenrolava. E nesse momento, Isadora deu um passo à frente, determinando a verdade. Se ele machucou você, significa que machucou outros. Henrique precisa saber da verdade. Henrique olhou para Isadora, sua mente em tumulto. A figura que sempre havia parecido tão desinteressada pela vida real, agora parecia uma fonte de força. Mas ele não tinha tempo para isso. Tudo estava se despedaçando. Ele precisava de um escape, de um motivo para não se sentir culpado. Pois o ir para a prisão por erros que não cometi? Vociferou, sua voz agora cheia de raiva reprimida. Os olhares cresceram em sofreguidão. Nesse instante, um estrondo ecoou, e a porta da barbearia foi arrombada. A entrada anterior do caos havia sido pouco. Agora um grupo de homens entrou, seus rostos cobertos por capuzes, armas visíveis em seus cintos. Todo mundo no chão! Isso é um assalto! O grito ecoou, e o terror tomou conta da sala. A adrenalina explodiu em Henrique. O tempo parecia parar. As freiras caíram ao chão. As pessoas se atiraram para se proteger, e as vozes de desespero preenchiam o ar. Henrique sentiu o pânico ardendo em seu interior. Marco estava ali, em pé, ferido e em necessidade. E agora essa nova ameaça surgia do nada. Era um pesadelo. Ele viu Isadora se mover em direção a Marco enquanto Lúcio tentava se proteger. Mas a energia no ar mudou. Um dos capuzes começou a gritar descontroladamente. Você não deveria ter voltado, Henrique. O que você fez com seu avô, ele não pode perdoar. Agora todos nós pagaremos por isso. O homem gesticulou, e Henrique arrepiou ao perceber que ele conhecia aquela voz. Era Fábio, um amigo de infância, alguém que havia passado muito tempo distante. Agora trazendo notícias de um passado sombrio que Henrique já pensava ter enterrado. O que ele quis dizer? O que acontecera com Fábio? O velho amigo, como um espectro surgindo entre o caos. Uma conexão instantânea. O eco da infância o atacou. E então algo estalou em sua mente. A fúria do presente se misturava com as revelações do passado. Por que você está fazendo isso, Fábio? Henrique gritou,
A raiva substituiu a dúvida. Lágrimas de frustração ameaçavam escorregar ao reconhecer que toda a sua vida, seus relacionamentos, poderiam estar conectados a um jogo muito mais profundo. Nesse momento de desespero, Marco gritou: Henrique, precisamos da verdade agora. Não podemos deixar que eles deem um basta na nossa história. E algo em sua voz parecia ressurgir. E foi nesse instante que um estrondo final ressoou. As luzes se apagaram. A escuridão cobriu tudo, e antes que Henrique pudesse reagir, um clarão iluminou o espaço, revelando a cena mais chocante que ele poderia imaginar. Agora, ele tinha que decidir, enfrentar a verdade e deixar as sombras de seu passado se desvelarem, ou correr e continuar a viver na ilusão. As armas se levantaram, e tudo pode mudar em um segundo. O que mais estava escondido sob as camadas de segredos? A resposta estava prestes a ser revelada, e Henrique, cercado pelo caos, estava prestes. Henrique estava paralisado. Seu corpo tremia diante da revelação devastadora de Marco. A barbearia, uma vez um templo de luxo, agora parecia uma câmara de juízo. As vozes ao seu redor se misturavam em um turbilhão de incredulidade. Isadora, próxima a ele, aumentava a tensão no ar com seu olhar firme, mas cheio de compaixão. Hen, meu avô, ele sempre fez o que achava certo, gritou Henrique, sua voz carregada de desespero. Um grito de dor ecoou em sua mente. As palavras de Marco se transformando em facadas. Ele queria se defender, mas as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ele não poderia ignorar. O caos crescia. As pessoas sussurravam entre si. Cada murmúrio parecia uma lâmina que cortava ainda mais seu orgulho. Como você pode dizer isso? Ele era um homem respeitado. Henrique sentia uma pressão crescente no peito, como se as paredes da barbearia pudessem desmoronar sobre ele a qualquer momento. Respeitado? A base do respeito é a verdade, Henrique. Marco exclamou, sua voz através da confusão. Você realmente não sabe o que seu avô fez comigo e com muitos outros? Ele tem sangue nas mãos. Um silêncio pesado pairou sobre a barbearia. Os rostos estavam transformados em máscaras de choque. As freiras e os clientes, todos prestes a testemunhar o desmoronamento de um mundo construído sobre mentiras. No instante em que Henrique estava prestes a se debater novamente, um estrondo ecoou. A porta da barbearia foi arrombada. O pânico tomou conta como uma onda. Um grupo de homens entrou, com capuzes e armas, gritando e ameaçando. Todo mundo no chão. Isso é um assalto. As freiras caíram ao chão. As pessoas se atiraram para se proteger. E no meio de tudo isso, alguém se ergueu das sombras. Era Magda, a mãe de Henrique, com seu olhar intenso e profundo. Ela não deveria estar ali. O cabelo bagunçado, os olhos cheios de uma tempestade emocional. Henrique, não! Eles não podem saber! No que você está se metendo, mãe? Henrique gritou, a raiva e o medo meandros em sua voz. A atmosfera se transformou novamente. Os bandidos demoraram a perceber a presença de Magda. Ela se adiantou, a expressão sombria no rosto. Não, eles não podem descobrir a verdade. Marco, o que você está dizendo? Perguntou, a dor pulsante em seu peito. A verdade sobre o quê? Desculpe, meu filho. Eu não queria que você soubesse assim. Magda murmurou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Seu avô, ele está vivo. Um grito coletivo se espalhou pela sala. Como assim, vivo? Todos olhavam para Henrique, e ele se sentiu paralisado, a mente em frangalhos. Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo. O nó na garganta se apertava.
O homem que estava com o grupo de assaltantes segurava uma pistola, focando em Magda. Estava achando que poderia escapar da verdade, não é? Mas vamos resolver isso agora. Nós sabemos muito sobre sua família. E a última vez que eu chequei, você estava no lado errado da balança. É sua culpa, mãe. Henrique urgiu, sua voz cheia de dor e confusão. As palavras saíram como um grito desesperado. Como você pôde? O que mais você escondeu de mim? Quem é você? As luzes da barbearia piscavam e o caos aumentava. A tensão crescia como um fio prestes a estourar. Magda tentou explicar, sua voz tremendo. Eu te protegi, Henrique. O avô, ele fez coisas terríveis, mas ele não está doente. Não está preso, ele... O assaltante interrompeu. Ele mandou matar pessoas. Isso é quem ele é. Você é cúmplice. E com isso, a realidade começou a se desdobrar. O que mais estamos perdendo na história? Isadora empurrou para o centro, cercando a todos com determinação. Precisamos ver a verdade, mesmo que doa. A situação estava num misto de revelações e tragédias. Henrique olhou para sua mãe, a mulher que tentou proteger seu mundo, enquanto Marco enfrentava o passado enraizado. O que aconteceria agora? Ele estava prestes a descobrir que tudo em sua vida havia sido uma ilusão construída sobre segredos obscuros. E a voz de Marco cortou o ar. A verdade pode ser mais do que você pensa, Henrique. O que você não sabe pode mudar tudo para sempre. A pergunta é: você está pronto para isso? O coração de Henrique acelerou. O que estaria por vir? As vozes se misturavam, e a barbearia, em chamas de tensão, parecia pronta para explodir. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? E quando a verdade finalmente emergisse, quem seriam os verdadeiros culpados? Essa batalha estava apenas começando. Henrique estava paralisado. Seu corpo tremia diante da revelação devastadora de Marco. A barbearia, uma vez um templo de luxo, agora parecia uma câmara de juízo. As vozes ao seu redor se misturavam em um turbilhão de incredulidade. Isadora, próxima a ele, aumentava a tensão no ar com seu olhar firme, mas cheio de compaixão. Hein? Meu avô, ele sempre fez o que achava certo, gritou Henrique, sua voz carregada de desespero. Um grito de dor ecoou em sua mente, as palavras de Marco se transformando em facadas. Ele queria se defender, mas as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ele não poderia ignorar. O caos crescia. As pessoas sussurravam entre si. Cada murmúrio parecia uma lâmina que cortava ainda mais seu orgulho. Como você pode dizer isso? Ele era um homem respeitado. Henrique sentiu uma pressão crescente no peito, como se as paredes da barbearia pudessem desmoronar sobre ele a qualquer momento. Respeitado? A base do respeito é a verdade, Henrique. Marco exclamou, sua voz cortando o ar. Você realmente não sabe o que seu avô fez comigo e com muitos outros? Ele tem sangue nas mãos. Um silêncio pesado pairou sobre a barbearia. Os rostos estavam transformados em máscaras de choque. As freiras e os clientes, todos prestes a testemunhar o desmoronamento de um mundo construído sobre mentiras. No instante em que Henrique estava prestes a se debater novamente, um estrondo ecoou. A porta da barbearia foi arrombada. O pânico tomou conta como uma onda. Um grupo de homens entrou, com capuzes e armas, gritando e ameaçando. Todo mundo no chão. Isso é um assalto. As freiras caíram ao chão e as pessoas se atiraram para se proteger. No meio de tudo isso, alguém se ergueu das sombras. Era Magda, a mãe de Henrique,
com seu olhar intenso e profundo. Ela não deveria estar ali. O cabelo bagunçado, os olhos transbordando uma tempestade emocional. Henrique, não! Eles não podem saber! No que você está se metendo, mãe? Henrique gritou, a raiva e o medo misturando-se em sua voz. A atmosfera se transformou novamente. Os bandidos demoraram a perceber a presença de Magda. Ela se adiantou, a expressão sombria no rosto. Não! Eles não podem descobrir a verdade. O que você está dizendo? Marco perguntou. A dor pulsante em seu peito. A verdade sobre o quê? Desculpe, meu filho. Eu não queria que você soubesse assim. Magda murmurou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Seu avô, ele está vivo. Um grito coletivo se espalhou pela sala. Como assim vivo? Todos olhavam para Henrique e ele se sentiu paralisado, a mente em frangalhos. Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo. O nó na garganta se apertava. O homem que estava com o grupo de assaltantes segurava uma pistola, focando em Magda. Estava achando que poderia escapar da verdade, não é? Mas vamos resolver isso agora. Nós sabemos muito sobre sua família. E a última vez que eu chequei, você estava no lado errado da balança. É sua culpa, mãe. Henrique urgiu, sua voz cheia de dor e confusão. As palavras saíram como um grito desesperado. Como você pôde? O que mais você escondeu de mim? Quem é você? As luzes da barbearia piscavam e o caos aumentava. A tensão crescia como um fio prestes a estourar. Magda tentou explicar, sua voz tremendo. Eu te protegi, Henrique. O avô, ele fez coisas terríveis, mas ele não está doente, não está preso, ele... O assaltante interrompeu. Ele mandou matar pessoas. Isso é quem ele é. Você é cúmplice. E com isso, a realidade começou a se desdobrar. O que mais estamos perdendo na história? Isadora empurrou para o centro, cercando a todos com determinação. Precisamos ver a verdade, mesmo que doa. A situação estava num misto de revelações e tragédias. Henrique olhou para sua mãe, a mulher que tentou proteger seu mundo, enquanto Marco enfrentava o passado enraizado. O que aconteceria agora? Ele estava prestes a descobrir que tudo em sua vida havia sido uma ilusão construída sobre segredos obscuros. Nesse momento, o assaltante que mantinha a arma levantada vacilou. No caos, ele cambaleou levemente, e Henrique sentiu uma oportunidade. Ele, como se acordasse de um pesadelo, gritou: Marco, Magda, diga a verdade. Agora! As palavras saíram com uma urgência desesperada. A tensão aumentava, quando, de repente, um estrondo ecoou do fundo da barbearia. Uma explosão de fumaça invadiu o espaço, mergulhando tudo em um turbilhão de caos. Gritos cortaram o ar. Quando a fumaça começou a dissipar, Henrique ficou chocado ao ver seu avô. Ele estava ali, em pé, vivo, com um olhar frio e distante, como um fantasma do passado que ele acreditava ter enterrado. Você não deveria estar aqui, papai. Magda sussurrou, e o medo em sua voz era palpável. Henrique mal conseguiu processar. A figura que tanto temia, o homem que ele associava a cada dor e traição, agora se erguia diante dele, revelando um lado que ele nunca imaginara. O que mais estava por trás de toda essa mentira? O que ele ainda não sabia? E enquanto o olhar de seus familiares se cruzava, a pergunta pairava no ar. Quem realmente era o monstro em sua história? Henrique estava paralisado. Seu corpo tremia diante da revelação devastadora de Marco. A barbearia, uma vez um templo de luxo,
agora parecia uma câmara de juízo. Ele mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O olhar impiedoso do avô, que sempre considerou uma figura distante e respeitável, causava um frio na espinha. O que mais ele não sabia? O que mais seu avô havia escondido sob a superfície dessa fachada de respeito e honra? Ao redor, o pânico começava a tomar conta dos clientes e da... Isadora, determinada, tentava manter o controle. "Precisamos sair daqui", gritou, enquanto puxava as freiras para um lado. Mas a presença imponente do avô impediu a evacuação. "Você não vai a lugar nenhum", o avô de Henrique gritou, e o tom de sua voz ecoou como um trovão. Ele avançou em direção ao grupo, como um predador que não se deixaria intimidar. A tensão no ar era palpável. Todos estão à beira de um colapso. As armas dos assaltantes tremiam em mãos inseguras, e as vozes dos clientes tornaram-se ecos murmurantes de apreensão. Foi então que tudo mudou. Uma explosão repentina estourou do lado de fora, seguida de uma fumaça densa que se infiltrou pela barbearia. A luz piscou e o chão tremeu. O terror se espalhou como um incêndio, e todos começaram a gritar e correr. O que estava acontecendo? "Cuidado!", Isadora gritou, tentando proteger as freiras, enquanto as pessoas caíam e se empurravam umas sobre as outras. No caos, Henrique viu algo que paralisou sua mente. Uma figura conhecida emergiu da fumaça. Era seu pai, Marco, com um olhar de desespero misturado com determinação. Mas havia algo mais na cena. Ele segurava um dispositivo numa mão e olhou diretamente nos olhos de Henrique. "Henrique, eu sou a única chance que você tem", ele gritou, antes que a fumaça se tornasse totalmente opaca e engolisse tudo ao redor. Henrique sentiu seu coração acelerar. O que ele queria dizer? O que estava por trás desse ato insano? Marco, seu pai, não era o homem que pensava ser. Ele se lembrou de todas as histórias que nunca ouvira, das memórias apagadas que nunca compreendeu. Todas as peças começaram a se encaixar, formando um quadro aterrorizante. "Defenda-se, Henrique!", gritou Marco antes de tudo ficar escuro. Quando a fumaça começou a se dissipar, Henrique percebeu que não estava mais na barbearia. Ele se encontrava em um lugar que não reconhecia, cercado por estranhas curvas e sombras dançantes. Ele olhou ao redor, perplexo. Onde estava sua família? Tinha certeza que seu avô e os assaltantes estavam juntos, mas agora tudo parecia uma miragem. Então ouviu uma voz familiar. "Você precisa decidir, Henrique. O passado e o futuro estão em suas mãos." Era de novo a voz de Marco, ecoando de um canto sombrio. "As verdades que você nunca quis ouvir estão te esperando." Henrique ficou em um mar de confusão e medo. O que significava tudo isso? Ele não podia deixar que o passado o consumisse. Ele tinha que saber a verdade. Com um impulso que ele não sabia de onde vinha, começou a correr, fazendo seu caminho através da neblina densa, em busca de respostas. Mas à medida que avançava, sentiu que cada passo o levava para mais perto de uma revelação que poderia destruir tudo o que conhecia. Faltava pouco para descobrir o que realmente aconteceu com sua família. Ponto. A cada instante, a pressão aumentava e a pergunta fervia em sua mente. Estava preparado para enfrentar a verdade, mesmo que isso o destruísse? E enquanto a escuridão o envolvia, uma única certeza queimava em seu coração. O impacto do que encontraria seria mais devastador do que tudo o que já enfrentou. Henrique estava em uma corrida desesperada por respostas. Cada passo que dava na névoa espessa apenas aumentava sua confusão. Ele queria entender, mas tudo parecia surreal. O grito de Marco ecoava em sua mente. "As verdades que você nunca quis ouvir estão te esperando."
De repente, o chão sob seus pés tremeu. Não era mais a barbearia. Era um labirinto de sombras e sussurros imprecisos. Uma silhueta familiar se formou na bruma. Henrique parou em seco, o coração acelerado. Era Magda, sua mãe, mais uma vez. Mas algo estava errado. A expressão dela estava distorcida por um medo palpável. H. Henrique! Sua voz tremeu, como se estivesse carregando um peso insuportável. Não se aproxime! Eles estão vindo! No instante seguinte, a névoa se agitou e um rastro de luz piscou antes de ser abafado. Henrique hesitou. Quem está vindo, mãe? O que está acontecendo? Ele podia sentir o ar ficando mais pesado. O pânico quase o cegava. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho estrondoso cortou a escuridão. Um dos assaltantes, aqueles com capuzes, estava ali, saído de um canto sombrio, e o sorriso cruel estampado no rosto. Você pensa que pode escapar, não é? O olhar de Henrique se fixou no rosto familiar e reconhecível. O que mais poderia ser pior naquele dia? A revelação foi como um soco no estômago. Era Fábio, seu antigo amigo de infância. Agora, um estranho. Mas o que o deixava atordoado não era apenas a presença de Fábio, mas a expressão de raiva e vingança que dominava seu rosto. Fábio, o que você está fazendo? Você não pertence a isso! Henrique gritou, mas ao olhar nos olhos de seu amigo, a verdade chocante enfiou-se como uma adaga em seu coração. Fábio não estava ali apenas para assaltar. Havia algo maior, algo pessoal. Henrique, você e sua família sempre se julgaram acima dos outros. Mas eu sei a verdade sobre seu avô. Ele resgatou vidas, sim, mas também destruiu outras. E essa consciência desgasta. O desespero no olhar de Fábio carregava um peso que Henrique não podia ignorar. Meu avô é um monstro. As palavras saíram como um sussurro, um eco de dúvidas que o atormentavam. A névoa parecia girar em torno de si, enquanto cada fragmento da vida que conhecia começava a desmoronar. Agora você entende. Tudo que seu avô construiu foi sobre a dor e o sofrimento de muitos. Você achou que era o dono do mundo, mas você é apenas outro peão neste jogo sujo. A voz de Fábio estava imbuída de uma ferocidade que Henrique não percebia que havia despertado nele. Henrique, mesmo diante da verdade, lutava para encontrar respostas. Que aconteceu conosco? Que você quer, Fábio? As palavras estavam embaraçadas pela indignação, pela insegurança, enquanto tudo ao seu redor parecia girar. Tudo o que quero é expor a mentira que você acredita. O que mais você não sabe, Henrique? Que seu avô é cúmplice do desaparecimento de pessoas, que ele é responsável pela dor de muitos abaixo da sua ostentação? E naquele momento, tudo ficou mais claro. Uma série de lembranças fragmentadas voltaram à sua mente. Rostos um pouco familiares, sussurros em corredores e a ausência de muitos que nunca foram encontrados. A peça que faltava no quebra-cabeça finalmente se juntou. Henrique olhou para sua mãe, que finalmente desabou em lágrimas. Eu não queria que você soubesse assim. Não queria te proteger da verdade, mas de nós mesmos. O silêncio que se seguiu era tão pesado que podia ser cortado com uma faca. Os sentimentos que eu pensei que eram verdadeiros estavam construídos sobre mentiras. Um rugido de raiva e indignação parecia surgir de seu interior, ameaçando expelir tudo o que havia aprendido. Mas antes que pudesse formular uma resposta, o silêncio foi cortado por um estalo ensurdecedor. A porta da barbearia foi arrombada novamente, e uma luz intensa iluminou tudo como um relâmpago. A figura de seu avô apareceu, de pé, imponente, com um Henrique. Você deve entender a verdade. Não é só você que precisa dela. Todos nós,
Precisamos. Um frio percorreu a espinha de Henrique. Ele estava prestes a descobrir aquilo que talvez não estivesse preparado para ouvir. O passado estava de volta, e a verdade tinha um preço, impregnando o ar com um veneno desconhecido. Estava tudo à sua porta, prestes a explodir em uma tempestade que mudaria tudo. E a única pergunta que restava era: quem sairia vivo disso tudo? Henrique estava paralisado. Seu corpo tremia diante da revelação devastadora de Marco. A barbearia, uma vez um templo de luxo, agora parecia uma câmara de juízo. Ele mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O olhar impiedoso do avô, que sempre considerou uma figura distante e respeitável, causava um frio na espinha. O que mais ele não sabia? O que mais seu avô havia escondido sob a superfície dessa fachada de respeito e honra? Ao redor, o pânico começava a tomar conta dos clientes e das freiras, todas aturdidas e confusas. O momento havia se transformado em um pesadelo, e uma pressa incontrolável preenchia os corações de todos. Isadora, determinada, tentava manter o controle. "Precisamos sair daqui", gritou, enquanto puxava as freiras para um lado. Mas a presença imponente do avô impediu a evacuação. "Você não vai a lugar nenhum", o avô de Henrique gritou, e o tom de sua voz ecoou como um trovão. Ele avançou em direção ao grupo, como um predador que não se deixaria intimidar. A tensão no ar era palpável. Todos estavam à beira de um colapso. As armas dos assaltantes tremiam em mãos inseguras, e as vozes dos clientes tornaram-se ecos murmurantes de apreensão. Foi então que tudo mudou. Uma explosão repentina estourou do lado de fora, seguida de uma fumaça densa que se infiltrou pela barbearia. A luz piscou e o chão tremeu. O terror se espalhou como um incêndio, e todos começaram a gritar e correr. O que estava acontecendo? "Cuidado!" Isadora gritou, tentando proteger as freiras, enquanto as pessoas caíam e se empurravam umas sobre as outras. No caos, Henrique viu algo que paralisou sua mente. Uma figura conhecida emergiu da fumaça. Era seu pai, Marco, com um olhar de desespero misturado com determinação. Mas havia algo mais na cena. Ele segurava um dispositivo numa mão e olhou diretamente nos olhos de Henrique. "Henrique, eu sou a única chance que você tem", ele gritou, antes que a fumaça se tornasse totalmente opaca e engolisse tudo ao redor. Henrique sentiu seu coração acelerar. O que ele queria dizer? O que estava por trás desse ato insano? Marco, seu pai, não era o homem que pensava ser. Ele se lembrou de todas as histórias que nunca ouviu, das memórias apagadas que nunca compreendeu. Todas as peças começaram a se encaixar, formando um quadro aterrorizante. "Defenda-se, Henrique", gritou Marco antes de tudo ficar escuro. Quando a fumaça começou a se dissipar, Henrique percebeu que não estava mais na barbearia. Ele se encontrava em um lugar que não reconhecia, cercado por estranhas curvas e sombras dançantes. Ele olhou ao redor, perplexo. Onde estava sua família? Tinha certeza de que seu avô e os assaltantes estavam juntos, mas agora tudo parecia uma miragem. E então ouviu uma voz familiar. "Você precisa decidir, Henrique. O passado e o futuro estão em suas mãos." Era de novo a voz de Marco, ecoando de um canto sombrio. "As verdades que você nunca quis ouvir estão te esperando." Henrique ficou em um mar de confusão e medo. O que significava tudo isso? Ele não podia deixar que o passado o consumisse. Ele tinha
que saber a verdade. Com um impulso que ele não sabia de onde vinha, começou a correr, fazendo seu caminho através da neblina densa, em busca de respostas. Mas à medida que avançava, sentiu que cada passo o levava mais perto de uma revelação que poderia destruir tudo o que conhecia. Faltava pouco para descobrir o que realmente aconteceu com sua família. A cada instante, a pressão aumentava e a pergunta fervia em sua mente. Estava preparado para enfrentar a verdade, mesmo que isso o destruísse? E enquanto a escuridão o envolvia, uma única certeza queimava em seu coração. O impacto do que encontraria seria mais devastador do que tudo o que já enfrentou. De repente, uma luz intensa iluminou o ambiente ao seu redor, como um farol em meio à escuridão. Sem pensar, ele se aproximou. O que viu fez seu coração disparar. Desviou o olhar. Sofia, como você? Sua voz falhou. O nó na garganta apertava cada vez mais. Mas antes que pudesse completar a pergunta, ela se lançou em seus braços, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não entende, Henrique. Tudo o que você sabe é uma mentira. A angústia na voz dela era palpável, e Henrique sentiu sua sanidade escorregar. O que ela queria dizer? A revelação de que sua irmã estava viva estava prestes a mudar tudo. O olhar dela era desesperado. O avô não é o que você pensa. E Marco? Ele não é o seu pai de verdade. É tudo parte de um plano catastrófico que ele está criando. As palavras de Sofia penetraram como uma faca. Henrique estava prestes a desmoronar. O que você está dizendo? O que aconteceu? Ele sempre soube. Estou aqui para te proteger, mas não é seguro. E nesse momento, uma explosão de luz iluminou o céu. A realidade ao redor deles começou a tremer, e Henrique percebeu que o jogo estava apenas começando. Questões surgiram, e a verdade prometia ser mais devastadora do que ele poderia imaginar. E a única pergunta que restava era: o que aconteceria quando o mundo inteiro, de uma vez por todas, descobrisse a verdadeira história da família? A fumaça começou a se dissipar lentamente, revelando uma cena de desespero e confusão. Henrique olhou para sua irmã, Sofia, segurando as mãos dela, o coração acelerado. Um turbilhão de emoções o invadia. Alívio por vê-la viva, mas também angústia pelas verdades que estavam prestes a vir à tona. Você não entende, Henrique. Seu avô, ele usou a dor dos outros para se manter no poder. Ele escondeu tudo isso. A voz de Sofia se quebrava entre lágrimas e determinação. A imagem do avô, imponente, pairava na memória dele. Mas agora, com cada palavra da irmã, aquele retrato começava a desmoronar. Mas como assim? O que ele fez? O que mais você sabe? A urgência nas perguntas de Henrique ecoava na sala. O ar pesado tornava difícil respirar. A tensão culminava em um grito aflitivo. O avô surgiu das sombras, interrompendo as explicações. Henrique, você não pode acreditar nas mentiras que contam sobre mim. O olhar era intenso, mas Henrique não estava disposto a recuar. Mentiras? Você é a mentira. Quantas vidas foram destruídas por sua ganância? A indignação pulsava nas palavras de Henrique. Ele não poderia mais ignorar a verdade que há tanto tempo fora escondida. Nesse momento, um ruído ensurdecedor cortou a sala. O grupo de assaltantes, enfurecido, avançou de novo. As vozes se elevaram em gritos e tudo começou a se tornar um caos. Fujam, agora! Isadora gritou, puxando as freiras e tentando organizar o desespero. Esse não é o momento de ficar parado. Com o corpo em movimento, Henrique sentiu uma onda de coragem.
Vão, eu fico. Umas expressões de choque surgiram ao seu redor, mas ele sabia que a luta era dele. Sua vida estava em jogo agora. Não podemos deixar que esse ciclo se repita. O avô precisa enfrentar as consequências. Henrique apontou, voltando a se dirigir ao avô, que parecia desacelerar no tempo. A ficha caiu. Ele estava prestes a perder tudo. A batalha entre os assaltantes e os moradores se tornava cada vez mais intensa. O clima era de uma tempestade elétrica. Os corpos se moviam freneticamente, mas a coragem de Henrique chamou a atenção de todos. Quanto àqueles que o conheciam, presenciavam a transformação. Um rugido crescente de apoio brotava. Henrique, você não tá sozinho. A voz de Marco ecoou, agora ferido, mas determinado. Vamos fazer isso juntos. Diga a verdade. Você pode salvar a cidade. E naquela hora, no meio de toda aquela confusão, Henrique entendeu. Precisava enfrentar tudo, por mais assustador que fosse. Ele enfrentaria seu avô, a verdade que sempre temeu e as consequências que viriam. Eram vozes de coragem as que agora emergiam. Um eco de força coletiva, um grito por justiça. Eu sou mais forte do que você pensa, avô. É hora de encarar o passado. As verdades que você tentou enterrar vão ver a luz. Ele busca em direção ao avô, sentindo o chão se estabilizar sob seus pés antes da tempestade. O avô hesitou, e por um momento, o tempo parecia parar. O silêncio fez com que todos ao redor respirassem mais fundo. Henrique, a voz do avô soou fraca, mas não seria suficiente para convencê-lo a recuar. Henrique olhou para Sofia, depois para Lúcio, Magda e Isadora. Eram todos uma só voz agora. Não deixem que a história se repita. E assim, entre os gritos de apoio e a luta pela verdade, Henrique percebeu que não estava mais sozinho. O passado que o aprisionava começava a se desfazer, e embora o futuro fosse incerto, ele estava mais do que pronto para encarar o que viesse. Agora é sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.